Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica. E a dica que eu vou dar aqui é um clássico, né? Eu acho que tem que ter na nossa biblioteca, todo mundo tem que ter. Se você ainda não tem, eu adquiri há pouco tempo, que é este livro aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, o grande autor, né, inglês, foi professor de literatura na Inglaterra. Talvez o nome não te venha à mente, mas esse cara é muito respeitado porque ele também escreveu muitos livros voltados para a área da fantasia, mas trazendo um fundo com lições espirituais, né? Talvez você não saiba quem é ele, C.S. Lewis, mas ele nada mais nada menos foi o cara que escreveu a obra As Crônicas de Nárnia, que se tornou filme, não é? Então, essa obra dele aqui tem que ter na biblioteca de todo estudante de teologia, né, de todo cristão, porque de forma bem simples ele escreve, mas de maneira profunda. Tem gente que não gosta dele porque vai dizer que ele é arminiano, mas é que tá. Eu acho que o arminiano precisa ler o calvinista e o calvinista precisa também ler o arminiano. Quer ver? Eu vou ler aqui um texto para você aqui, esse livro aqui da editora Thomas Nelson, capa dura, né? A obra aí, eles estão publicando as obras de C.S. Lewis assim, de forma bem bonita, né? Aqui é um roxo, capa muito bem trabalhada. Esse livro aqui, o Cristianismo Puro, Simples, está em 286 páginas, e existem outras obras também nesses moldes aqui, que a editora Thomas Nelson publicou, que são Os Quatro Amores, O Peso da Glória, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz e A Abolição do Homem. Talvez sejam os três mais famosos, né, dele, né? Cristianismo Puro e Simples, O Peso da Glória e Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse aí está no meu radar, a segunda obra de C.S. Lewis que eu quero adquirir. Ok? Eu vou ler para você aqui, olha a maneira como ele ensina o arminianismo de forma bem sutil. Estou na página 80, no capítulo 3. Olha o título, A Alternativa Chocante. Olha só como ele ensina bem sutilmente o seu arminianismo. Então, ele diz assim, então, os cristãos acreditam que o poder do mal se tornou príncipe do mundo no presente. E é claro que isso gera problemas. Esse estado de coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus? Se estiver, você dirá que ele é um Deus estranho. E se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas qualquer um que tenha sido investido de autoridade sabe como uma coisa pode de algum modo estar de acordo com a sua vontade e de outro modo não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto um ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. Viu? Aí ele vai dizer, o mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. Então ele fez essa analogia aqui para ensinar o livre-arbítrio. Né? É óbvio que uma mãe deseja, interessante, né? Que seus filhos arrumem os seus quartos, né? Sozinhos. Né? E quando ela chega lá, o quarto está desorganizado, isso não significa que não fosse a vontade dela. Então, de fato, o homem tem, eu como sou arminiano, eu acredito nisso também, a sua livre agência, a sua responsabilidade. Né? Deus permite que temos a livre agência para que possamos decidir, né? Escolher, temos essa liberdade para escolher aquilo que desejamos fazer, se é a vontade de Deus ou não para a nossa vida. Olhou aqui outro trecho também, aqui no índice. Então, como eu falei para você, esse livro aqui se divide
em 286 páginas, em 4 capítulos. O capítulo 1, né? Ele vai dizer assim, o certo e errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. O capítulo 2, no que acreditam os cristãos. Capítulo 3, conduta cristã. Capítulo 4, a lei da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. A gente vai lá dar uma olhadinha nessa questão da Trindade aqui. Mas, tipo assim, a conduta cristã, por exemplo, o livro 3, que seria o capítulo 3, conduta cristã. Aí vai falar sobre as 3 partes da moral, as virtudes cardeais, moralidade social, moralidade psicanálise, moralidade sexual, casamento cristão. Vai falar sobre perdão, vai falar sobre o grande pecado, a caridade, esperança, fé. Na última parte aqui, que ele vai falar sobre os primeiros passos na doutrina da Trindade, diz assim, criar e gerar, o Deus triuno, tempo e para além do tempo, o bom contágio, os obstinados soldadinhos de chumbo, 2 notas, vamos fazer de conta, cristianismo, fácil ou difícil, avaliando o custo, pessoas bondosas ou novas criaturas, as novas criaturas. Vamos lá na página 211, que ele vai falar sobre o Deus triuno, olha o que ele diz aqui acerca da Trindade. Página 211. Aí você diz aí nos comentários aí se você tem nessa biblioteca, se você ignora C.S. Lewis, se você está no seu radar aí, adquirir essa obra, outras obras. Diz para mim se você gosta desse autor, que ele é muito respeitado, principalmente na Europa, né? Seus livros se tornaram filme de Hollywood, tem gente que ama C.S. Lewis. Página 211, ele vai falar assim, Deus triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um filho, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano Deus apenas criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber que o que Deus, o Pai, gera é Deus. Vamos lá, vamos repetir aqui. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que Ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um filho humano, mas não é igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes, né? É uma das doutrinas mais complexas para se explicar, a doutrina da Trindade. Mas vamos lá. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz, creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa, e nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade pensam nele como algo impessoal. Isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível do mercado. Aí ele fala aqui no segundo parágrafo da outra página, diz assim, eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornaram as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos com toda atenção. Todos sabem que é possível mover-se de 3 modos no espaço, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima ou para baixo. Não há diferença espacial que não seja alguma dessas 3 ou em um meio termo entre elas. Nós a chamamos de 3 dimensões. Agora note o seguinte, se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando 2, pode desenhar uma figura geométrica, por exemplo, um quadrado, que é feito de 4 linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as 3 dimensões, poderá construir o que chamamos de figura sólida, por exemplo, um cubo, algo como um dado ou um torrão de açúcar. E o cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe onde quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma figura. Em um mundo tridimensional você ainda terá figuras, mas muitas figuras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Percebe assim o estilo de escrita de C.S. Lewis, né? Entenda isso, você não vai comprar esse livro aqui achando que você vai encontrar um livro de teologia sistemática sintetizada. Não é isso. Você percebe, os escritos dele, que fala sobre a Trindade, por exemplo,
parece muito mais assim uma espécie de ensaio, reflexões, certo? Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis, são reflexões acerca da fé, alguns pontos importantes acerca da fé, ele vai refletir, ele vai trazer a opinião dele. A proposta de Lewis não é fazer uma espécie de teologia sistemática, como nós a conhecemos acerca do cristianismo, acerca da fé cristã. Então não venha comprar esse livro achando que ele vai trazer todas as respostas, que ele vai fazer aquilo que nós conhecemos, falar acerca das doutrinas cristãs de maneira sistemática, dividindo-se por temas, angelologia, nada disso. São reflexões de alguns pontos do cristianismo, da vida cristã, acerca dele, acerca da sua mente, seu entendimento acerca da vida cristã. Então são espécies de ensaios, né, como se fossem artigos, ok? São reflexões. Então, para a gente refletir juntamente com ele, para a gente pensar, ele quer levar o autor a pensar, os leitores ao pensamento acerca daquilo que ele já tinha chegado àquela conclusão, acerca daquele fato, né, acerca de algumas questões da fé cristã. Ok? Então, temos aqui reflexões desse excelente livro aqui de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, da Thomas Nelson. Outras editoras já publicaram, né? Mas agora Thomas Nelson está difundindo muito as obras de Lewis, publicando aí suas obras com um acabamento fantástico. Está de parabéns a editora Thomas Nelson, amém? Tá aí mais uma dica teológica. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, dá o sininho aí. A gente sempre está postando vídeos. Compartilha com os amigos na página do Face, no grupo do WhatsApp. Ajuda aí o canal a crescer rumo aos 1000 inscritos. Deus abençoe.